Meus amados, hoje, dia 18 de fevereiro de 2025, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Queridos irmãos e irmãs, aqui é um texto que aparentemente é enigmático para os discípulos, eles não compreendiam. Eles acham que Jesus aqui está se referindo realmente pelo fato deles terem esquecido de comprar pão e ter somente um pão ali na barca com eles. E aqui Jesus vai fazer uma advertência, falando para que eles prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aqui eles estão achando que Jesus está falando que é por causa do pão, já que o fermento é um elemento que se usa para fazer o pão. Mas aqui Jesus está se referindo a algo muito mais profundo. Fermento aqui que o Senhor se refere é o pensamento que tinha tanto o rei Herodes quanto também os fariseus. E que tipo de pensamento é esse? Que o Messias viria para somente e estritamente para o povo de Israel. Aquilo que nós chamamos de um messianismo nacionalista político. Por quê? Viriam para Israel com qual intuito o Messias viria? Para tomar a espada e expulsar dali o Império Romano e deixar Israel livre. Então, por isso que a gente chama que é o Messias nacionalista e político, porque é só para a nação de Israel e com o intuito político. E Jesus fala: vocês não estão compreendendo nada. Vocês não estão entendendo, vocês estão indo pelo mesmo caminho. Eu não vim para ser um libertador político. Eu não vim aqui para salvar somente Israel, também Israel, mas não só Israel e todo o mundo. Então, aqui o Senhor deixa muito claro. E ele começa a perguntar: vocês estão achando que eu estou falando de falta de pão? E aí o Senhor faz uma pergunta para eles: ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, igual desse povo? Vocês estão vendo, vocês têm olhos, mas não estão vendo, têm ouvidos, mas não estão ouvindo. Por quê? Porque eles estavam presenciando o que o Senhor estava fazendo, os milagres que o Senhor estava realizando, inclusive as 2 multiplicações do pão. E também estavam ouvindo a pregação poderosa de Jesus. E mesmo assim continuavam com o coração duro. Então os ouvidos estavam abertos, os olhos estavam abertos, mas o coração endurecido. E a palavra de Deus não entrava, não transformava o coração dos apóstolos, mesmo eles estando ali com o Senhor. Por isso que o Senhor vai repreendê-los. E aí ele pergunta: mas olha, quando eu peguei os 5 pães que eu reparti, quantos cestos sobraram? Para aquelas 5.000 pessoas que estavam ali, quantos cestos sobraram? Aí ele fala: 12. E quando eu peguei os 7 pães e reparti para 4.000, quantos cestos sobraram? 7. E vocês ainda estão achando que eu estou falando de pão? Vocês não compreenderam nada. Então, aqui a gente percebe que o Senhor faz essas referências para que eles percebam que é muito mais profundo que o Senhor está falando. E isso é interessante, trazendo para a nossa vida. Às vezes Deus nos fala na simplicidade coisas tão profundas que a gente não compreende.
Santa Teresinha do Menino Jesus, quando foi declarada doutora da igreja, muita gente criticou, muitos estudiosos, teólogos, dizendo que o Papa João Paulo II estava, né? Não foi esse termo, mas é um termo que eu vou usar alegoricamente, estava ficando doido. Uma mulher que escreveu ali um diário dentro de um mosteiro que nunca saiu, morreu jovem, porque seria uma doutora da igreja, mas João Paulo II e os estudiosos perceberam a profundidade da simplicidade de Santa Teresinha, que muito mais do que, vamos dizer, elucubrações teológicas, profundo pensamento teológico, ela tinha uma profunda intimidade com Deus, que isso faz com que a teologia dela seja tão importante, porque é nas pequenas coisas, ou como ela vai chamar, na pequena via. Então nós também, às vezes, temos dificuldade de compreender as coisas de Deus, por quê? Porque mesmo vendo, igual o povo aqui, mesmo ouvindo, igual os discípulos, permanecemos com o coração fechado. E Deus não vai. Pense, olha, se tem alguém que nos respeita é Deus. Deus não me força absolutamente nada. Santo Agostinho tem uma frase que eu particularmente gosto muito. Ele diz assim: o Deus que te criou sem a tua permissão não te salva sem a tua permissão. Então você tem que aceitar a salvação que o Senhor nos dá. Ele não me obriga, ele não me enfia a goela abaixo. Então aqui estes homens que estavam aqui acompanhando, e o Senhor fala isso de forma muito clara: cuidado, cuidado para não cair no mesmo erro dos fariseus e no mesmo erro de Herodes, porque vocês estão indo por esse caminho, vocês ainda estão com um pensamento antigo. Não estou aqui me referindo a pães, eu multipliquei os pães, então é preciso também que a gente dê um passo adiante, que a gente caminhe na fé, sabendo que, como eu disse, Deus nos fala também através das coisas simples, nas coisas do dia a dia. O Senhor também fala a nós através do extraordinário, ou seja, através dos milagres. Mas eu gosto sempre de lembrar, milagres não nos leva à verdadeira conversão e muitas vezes nem à fé. É somente, como é que eu vou dizer? É somente o nosso coração aberto. Quando o nosso coração estiver aberto, aí sim os milagres falarão para nós. Enquanto nós estivermos com o coração endurecido ou buscando só as coisas fantásticas, nós não conseguiremos alcançar uma fé madura. Talvez até tenhamos fé. Mas o Senhor fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós realizaríamos grandes coisas. Então significa que a nossa fé muitas vezes é quase inexistente. Então é preciso que a gente dê esse passo pedindo ao Senhor a graça de que nós não tenhamos o coração endurecido para que realmente a nossa fé nos leve a uma profunda experiência de conversão, de mudança de vida. E, Senhor, é isso que nós também queremos pedir, que o nosso coração não se feche, Senhor, diante da Tua palavra, que o nosso coração, Senhor, não fique endurecido, mas muito pelo contrário, Senhor, nós nos abramos os nossos ouvidos, abramos os nossos olhos, mas principalmente, Senhor, que nós abramos o nosso coração para acolher a Tua palavra, para que a Tua palavra modifique a minha vida, modifique o meu ser, modifique o meu falar, modifique o meu agir, modifique, Senhor, todo o meu ser, para que o Teu nome seja honrado e glorificado também através da minha vida. E, Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.